Olá, boa tarde. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéachel Monanã e do projeto Cabaça. E hoje temos a satisfação no projeto Cabaça, aqui no Cabaça Cast, receber pessoas maravilhosas, irmãos, queridos, inspirações para mim, muitos de vocês. E vou apresentar para vocês. Temos Rafael Pinto, Pejigã. O Rafael, ele foi um dos fundadores do MNU, é membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras, da CONEM, presidente de honra do Conselho Político da Ocupação Cultural Gerrolu, a qual eu também faço parte, é sociólogo, assessor político e sindical. Seja muito bem-vindo. Temos também hoje com a gente Felipe Brito, Babaebedo, Ilê, Odé, Maruquetu, Axelbá. Ele é jornalista, foi coordenador de articulação política da Mandata Quilombo, da deputada estadual Érica Malunguinho, é idealizador e diretor-geral da Ocupação Cultural Gerrolu. Meu irmão de coração, querido, seja muito bem-vindo. E o parceiro de todas as lutas, sim, Pai Marcelinho, Ogã, de Logoedé, do Ilê Axé, o Mieuê Ajacé, isso, e Caboclo Folha Verde, cantor, compositor, instrumentista, tem uma voz maravilhosa. Obrigado. Presidente do coletivo Movimento Serogã, MSO. Também é membro da Ocupação Cultural Gerrolu e do Projeto Cabaça. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Axé, obrigado. Axé. Bom, eu tô, para mim, aqui em família. Né? Para quem não conhece, a gente de Axé, a gente tem isso, né? A gente, na construção coletiva, a gente se vê e se apoia e vivencia como irmãos, né? Entre os mais velhos e os mais novos. Então, eu me sinto aqui em família e estou muito feliz. O tema de hoje, a gente vai falar... Pode falar, pai. Eu gostaria também de falar uma coisa importante para mim. Eu sou um Ogã Pejigã, do Ilê Axé de Inhaçã, Axé, de Araras, que também me sinto também em família, mas eu quero falar também do meu chão. Todos identificaram o seu chão. Correto, pai. Então eu estou identificando o meu chão. Isso, Axé. Muito bem. E hoje a gente vai falar de afrofuturismo. O povo deve achar que é loucura, né? Povo de terreiro, falar de afrofuturismo. Mas eu acho que a gente não discutir sobre o futuro do axé, né? Eu acredito que as mais velhas, os mais velhos pensaram o afrofuturismo do axé. Porque tanto que construíram o candomblé. Candomblé, acho que é importante lembrar que é algo que só existe no Brasil. Porque as mais velhas, os mais velhos, juntaram ali os saberes e acredito eu que imaginando uma forma de garantir a manutenção do culto e, consequentemente, a nossa sobrevivência, estruturaram essa modalidade de culto, né? Essa forma que a gente vive aqui no Brasil, que é o candomblé. Então, eu acho que pensar afrofuturismo não é uma coisa de agora. Eu acredito que é algo ancestral. Por isso a gente vai falar hoje sobre afrofuturismo. Eu gostaria... eu vejo o senhor, apesar de ser essa pessoa que a gente tem como uma referência do mais velho, um dos fundadores do MNU,
Ou seja, muitas das políticas do movimento negro, das políticas públicas que a gente vivencia nos dias de hoje, é graças ao seu tempo de luta, lá atrás, lá no início. Mas ainda assim, o senhor, enquanto mais velho, também dialoga muito bem com a juventude. Por isso, para o senhor, qual a importância dos jovens negros chegando hoje nos terreiros, que vêm de coletivos, que têm seus protagonismos políticos aí pelo mundo, nas diversas áreas? Nós temos jovens nas questões do meio ambiente, nas questões do racismo, nas lutas de cotas, em diversas áreas. Mas qual a importância destes jovens de terreiro se posicionarem enquanto pessoas de terreiro na sua atuação política, na sua militância? Eu vou dialogar com a juventude hoje, também pensando, eu jovem. O mundo hoje está completamente diferente daquilo que foi, eu estou falando dos anos 60, que foi esse período de juventude. Então, outro dia eu estava conversando até com o Felipe Brito sobre esse tema, dizendo que o que ocorreu com a minha geração. Nós, naquele momento, nós nos agrupávamos e íamos para várias casas de candomblé naquele período. Então eu ia na casa do Oronium Dembe, que era um ponto de referência da nossa casa, que então lá a gente encontrou o Babá Alvinho, quem mais? Babá Alvinho, a Sumenegué e a Sumenegué. Então nós encontrávamos com essas várias pessoas. E eu fico muito feliz porque outro dia eu fui na casa do Babá Rodney e olhei na casa do Babá Rodney, na parede, um pôster grande, enorme, do Babá Rodney com Tata Pércio, uma pessoa muito querida minha. E nós fomos amigos de adolescência. E nós andávamos, eu quero falar dos 16, 17 anos, nós andávamos nas casas de candomblé. Uns aprofundaram mais, outros menos. Eu falo do Pércio, falo da Tatão Dembeuassi. O que eu diria para a juventude hoje? Primeiro que a vida de jovem, ela tem que estar focada em trabalhar, estudar e divertir-se. E a nossa diversão naquele momento era ir para as casas de candomblé. Não era um peso, era uma diversão, Muito bom. era uma alegria. E o que eu vejo para a juventude de hoje? Continue com o mesmo espírito. Porque os mais velhos nos acolhiam de uma maneira incrível. E esse é um exemplo que eu trago. E o que nós temos de diferente hoje? Nós temos uma produção de conhecimento da matriz africana muito forte. Hoje nós temos a possibilidade de andar pelas ruas e encontrar nossos irmãos africanos andando pelas ruas. Verdade. Hoje nós temos, entendeu, os nossos irmãos africanos também, seja ele de Banto, Fon ou Yoruba, construindo suas casas aqui no Brasil. Então o diálogo entre nós, ele é um diálogo que ele mudou de qualidade. Então a tarefa hoje da juventude na matriz africana, a juventude, principalmente a juventude negra, é dar este avanço. Por um outro lado, eu diria o que minha avó me disse: estudem. Mas com que felicidade hoje?
Hoje nós estamos vivendo que a escola pública tem a responsabilidade de ensinar a história da África. Então a nossa possibilidade de conhecimento é muito maior. Então a juventude, eu digo mais, a juventude tem que se espelhar e também não tem que ficar preocupada em ter que aprender mais uma língua do colonizador. Muito bem. Aprender o inglês, A benção. aprender o francês, mas tem que aprender o Yorubá, as línguas bantus, entender, entendeu? Essa é a grande possibilidade. Se nós vou falar assim, o que é o afrofuturismo? O afrofuturismo, para esses jovens, nós temos que um dia entrar numa universidade livre, aonde esses jovens são nossos professores, entendeu? De história da África. E essa história da África e também a história, ela também tem que estar no nosso cotidiano dentro das comunidades de terreiro, no nosso dia a dia. Sim. Entendeu? O que os nossos antepassados fizeram? Isso é importante falar. Eles nos ensinaram muita coisa. Nos ensinam a fazer as coisas, porque tem um lado que eu falo da união entre o saber e a sabedoria. A sabedoria ancestral nos dá uma condição de uma cosmovisão, de um olhar a partir do panteão, entendeu? Dos orixás, dos oduns, dos enquis, nos dá um olhar, uma visão de mundo. Que essa visão de mundo é que nos fortalece, que faz parte do conjunto da resistência nossa aqui na diáspora. Isso é um lado da coisa. Por um outro lado, o que nós também estamos fazendo. Hoje nós estamos aqui, olha que luxo. Nós estamos fazendo um podcast. Nós, de matriz africana, fazendo um podcast. Estamos chiques. Então nós estamos também pensando fazendo essa transição. Sim. Entendeu? Quem diria lá atrás, nas possibilidades de comunicação, que nós fazíamos comunicação de rodas, e hoje não. Nós estamos aqui fazendo uma roda de conversa para o mundo, falando de um lugar no sentido de construção da nossa cidadania plena, mas ao mesmo processo que eu chamaria de um processo de emancipação humana, no sentido de que esse referencial dos marcos civilizatórios africanos, entendeu? Direciona a nossa vida. Sim. Então a juventude, quando eu vejo essa coisa dos jovens no candomblé, eu falo assim, eu vejo com muita graça, com muita alegria, e eles que vão mudar esse processo e vão dar essa continuidade. Mas essa continuidade é desse jeito, ao mesmo tempo com o pé na natureza, que é o nosso caso, mas ao mesmo tempo englobando essas ferramentas de comunicação e de diálogo que permite dialogar com o mundo. Essa que é o afrofuturismo, eu vejo isso, entendeu? Daqui, deste lugar, nós podemos estar falando e dialogando, entendeu, com qualquer afrodescendente ou com qualquer pessoa que se referencia nos marcos civilizatórios africanos em todo o mundo. Eu creio que isso é possível. Não, faz muito sentido, né? Pejigã, como sempre. Sabedoria. Por isso, quem conhece a gente vê sempre a gente ou próximo do Pejigã ou referendando, lembrando, pois sempre tem uma palavra que abre completamente a perspectiva daquilo que a gente estava pensando tão pequenininho. E eu acho que é uma referência por conta disso, né? Porque a gente tem como referenciais, normalmente a gente envelhece muito mal, né? A gente envelhece, vai ficando chato, vai ficando encroado, tem a tendência, né? Isso é a postura muito da sociedade atual, né? Inclusive de o jovem está sempre errado, tudo que o jovem faz
né? A gente não integra o jovem, né? A gente às vezes acaba se colocando numa posição muito arrogante até, né? E não ouve, não valoriza. Ao outro passo também, que a juventude também, às vezes, muitas vezes não está muito disposta a nos ouvir, né? Mas de ouvir os mais velhos e tudo. E eu acho que o Rafael, quando ele traz, né? Quando ele tem esse posicionamento, que é um posicionamento de vida que a gente observa nessa relação, né? De trazer dos exemplos dos mais velhos, e aí nos ensinar também como mais velho lidar melhor com a juventude, né? E também pegar aí na mão dos mais jovens. E aí, ainda nessa perspectiva de olhar para o futuro, Brito, meu irmão, você como essa liderança da ocupação cultural de Rolu, eu faço questão de falar que o conselho político que você criou, né, que é o Conselho Político da Ocupação Cultural de Rolu, é um coletivo de intelectuais negros de terreiro para pensar políticas públicas, advocacy para a matriz africana. Dessa perspectiva, o que você pensa das políticas públicas para o futuro da matriz africana? Eu acho que a gente tem tentado, há um movimento que vem da matriz africana, que vem das lideranças políticas da matriz africana, de fazer a construção política, de diálogo institucional com o Estado num lugar que amplia a visão sobre nós. Quando nós olhamos para as políticas públicas e para as ações diante do Estado, quando falamos de matriz africana, nós estamos ainda muito direcionados ao conceito da religiosidade. E quando olhamos para o conceito da religiosidade num Estado que ele é historicamente racista, né, ele vai exemplificar, executar o conceito de laicidade apenas para nós que somos de matrizes africanas pela nossa origem negra. Então, nos fica vedado o acesso às políticas do Estado, e eu falo de políticas de incentivo, políticas de fomento, de uma negociação mais efetiva do Estado, porque o Estado se diz laico, e dentro do conceito de laicidade, a religião ela não pode ser favorecida. Mas nós sabemos que o Estado mantém convênio com outras denominações religiosas, né? E aí, quando a gente vai discutir povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas, nós estamos discutindo de um lugar que ele é essencialmente político e que ele é essencialmente legítimo da nossa parte de se discutir a partir desse lugar e também de apresentar para a sociedade o que nós somos. O que é a matriz africana? O que somos povos e comunidades de matriz africana? Nós somos uma parte conceitual, estrutural, filosófica, de pensamento, uma cosmovisão retirada do continente africano, reorganizada, ressociabilizada dentro do Brasil, nesse processo duro de diáspora. Então, o que somos? Nós não somos povos originários, mas nós somos culturas originárias reimplantadas no território brasileiro. Exatamente. E a partir disso, nós temos que ser tratados a partir deste lugar. Exato. Com a dignidade política de se estar falando com chefes de Estado, dentro das suas casas. As tradições de matrizes africanas, elas são pedaços da África reorganizados no Brasil, né? Isso não sou eu que estou falando, o Muniz Sodré já falou sobre isso, entre tantos outros autores. E existe um processo que, quando você olha para a matriz africana, para o terreiro de Candomblé, eu vou usar o terreiro de Candomblé como nome, mas, obviamente, existem as outras diversidades da matriz africana. Quando a gente fala do terreiro de Candomblé nesse lugar político, nós estamos falando da potencialidade que esse lugar, esse território negro tem de construir sociedade, de construir pensamento, de construir não só a palavra resistência no sentido de resiliência, no sentido de resistir às coisas, mas de resistência, do resistir negro dentro do que é a sociedade brasileira. Então,
uma agenda de política pública que dê conta da matriz africana, ela tem que ser uma agenda de política pública que dispute a sociedade, que dispute o Estado. Nós estamos falando de uma agenda com o Estado. E uma agenda com o Estado parte do que lugar? Onde estamos, quem somos e quais as necessidades que essas comunidades têm. Quando a gente discute apenas, e é extremamente necessário que isso seja feito, mas quando a gente discute do ponto de vista legal o acesso à justiça apenas pela ótica do enfrentamento ao que nós hoje chamamos de racismo religioso, nós afunilamos muito as possibilidades de acesso à política pública. Sim. E o que nós precisamos é alargar essas possibilidades. Quando você tem um fomento dentro de um PROAC, um edital de cultura negra, uma lei de incentivo, em que a cultura negra ela é valorizada, você vai pegar lá o resultado das inscrições, não estou falando nem dos selecionados. Sim. Você vai ver que a maioria dos projetos estão vinculados à matriz africana. Sim. Elas trazem um nome Yorubá, um nome Quimbundo, Kikongo, elas vão fazer uma referência a Vodun, Inquice, Orixá, Caboclo, a erva, a cultura tradicional, que a gente sabe que é uma cultura oriunda do terreiro. E quando você vai para os selecionados, você vê que muitos desses projetos passam também, né? Então, isso é uma política pública dentro de cultura, mas a gente tem discutido isso, a senhora sabe? Sim. Nós estamos discutindo a questão de agricultura urbana, agroecologia, É. segurança alimentar. Então, Educação antirracista. a gente está falando de um lugar que a matriz africana precisa acessar. A gente vai discutir segurança pública, a gente está discutindo segurança pública, nós estamos discutindo também o acesso ao sistema prisional para o cuidado espiritual daqueles que professam a fé e a espiritualidade de matriz africana. Mas nós também estamos apontando para o Estado a responsabilidade da segurança dos nossos territórios. Sim. Então essas políticas públicas, elas são políticas públicas que precisam ser olhadas de uma maneira muito mais ampla. E a gente só consegue olhar para isso quando a gente sai do conceito da religiosidade, mas de um território com uma população que tem necessidades diante do Estado, como ele se apresenta para nós. E aí a gente está falando de políticas de reparação. Veja bem, eu não acredito em reparação histórica. Eu acho que reparação histórica ela é apenas o conceito que mais parece que nos cabe quando a gente vai verbalizar o processo. Porque não há reparação histórica que dê conta de tudo que a população negra passou nesse país. Genocídio. A gente Como você repara? Não se repara. Um filho enterrado. Não Você se repara. E o filho enterrado, na verdade, ele é a escravidão contemporânea. A gente tá falando de mães que tinham seus ventres rasgados no meio da rua. Exatamente. Né? A gente está falando de estupros, a gente está falando de coisa muito mais, de violências que são assim inimagináveis. Físicas, psíquicas, de todos os tipos que vêm desde o escravismo colonial. Então não existe uma agenda que dê conta da reparação desse processo. Exato. Mas a gente tem que entender que a política pública, quando ela é voltada para a matriz africana, ela é sim uma política de reparação. Sim. Por quê? Porque o terreiro, ele é essa sociedade afro-brasileira que tentou, de alguma forma, se manter africanamente, pretamente, dentro de um continente, de um território que o repele a todo momento. Então são políticas de reparação porque nós somos violentados a todo momento. Sim. Se você está na urbanidade, você é violentado. Se você está na ruralidade, você é violentado. Questionam o seu direito à terra. Né? Se você está na urbanidade, você tem o seu direito a professar a espiritualidade. Eu não uso tanto a palavra fé, porque a palavra fé tem a similaridade com a questão da religiosidade. Sim. Eu uso mais a questão da espiritualidade como um conceito mais abrangente e geral, que faz parte de uma organização daquela comunidade e sociedade. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Se eu fosse apontar políticas públicas, eu poderia apontar políticas públicas de leis de fomento, leis de incentivo, né? As leis, por exemplo, como você fala de Aldir Blanc, você fala de Paulo Gustavo, você fala dessas leis de fomento cultural, elas vão ter esse lugar em que a matriz africana vai aparecer em algum momento. Mas isso precisa estar mais especificado. Sim. Isso precisa aparecer mais. Isso precisa estar nomeado, né? Precisa ter orçamento para isso. E eu não posso discutir só na questão da cultura, porque quando eu discuto só na questão da cultura, não que seja limitante, mas é preciso que se tenha mais. Eu preciso discutir em outros setores da sociedade.
Eu preciso discutir na educação. Aí eu discuto cultura na educação. E aí eu tenho, a partir do Cabaça, a partir das discussões que a gente faz no projeto Cabaça, cada dia eu acredito mais que não dá para pensar. Seria muito mais fácil pensar desenvolvimento humano se fosse observada as culturas tradicionais presentes no Brasil. Né? Porque quando a gente volta, quando você se apropria, quanto mais você pesquisa sobre o sangue, quanto mais você vai mantendo ainda na discussão sobre o sangue ou sobre o Xum, são valores fundamentais para você pensar o meio ambiente, a manutenção do meio ambiente. Ficam pensando tecnologias fantásticas, mirabolantes, só que é só parar, dar aquele joguinho, né, que você volta 3 casinhas e observar as culturas tradicionais, de como a gente se movimenta, de como a gente lida, né, com o meio ambiente, é muito mais interessante. Porque nessa proposta do capital, e aí o projeto Cabaça discute muito o projeto capitalista, esse projeto de mercado, que pensa desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento humano ele é pensado para quê? Para esse humano servir cada vez mais e melhor para enriquecer meia dúzia de pessoas. Né? As políticas públicas também, muitas vezes, né, na sua maioria, seja na cultura, seja na educação. O projeto, a estrutura educacional que a gente tem no Brasil não é para emancipar, não é emancipatória. Né? Ela, na verdade, ela é para condicionar a massa para servir, para ser chão de fábrica. Né? Nada contra o chão de fábrica. Acontece que essas crianças, quando entram nas escolas, elas chegam cheias de criatividade, cheias de potência, principalmente se são crianças de terreiro, né? Que na sua formação, a ludicidade, tem criança de 3 anos que canta um xirê, que toca, né? Isso tudo impacta no desenvolvimento, na coordenação motora, na matemática, em tudo. E nada disso é utilizado. Muito pelo contrário. Quando chega lá, não pode falar alto, não pode dançar, não pode cantar. A forma de se manifestar tem que ser, de se comunicar, apenas aquela imposta pelo colonizador. Eu acho que nós temos um desafio como matriz africana quando a gente discute a questão política neste país. Nós estamos falando de uma discussão de modelo de sociedade. Uhum. Então, nós estamos falando de uma sociedade capitalista que preza o mérito e o indivíduo como centro das relações. Isso. E dentro das comunidades de terreiro, nós estamos falando sobre coletividade, construção dentro de um núcleo familiar. Então, nós fazemos uma contraposição natural, essencial, estrutural ao que está posto na sociedade do portão para fora da casa de candomblé. Então, a discussão da política pública ela fica muito individualizada. Quando eu discuto a casa do pai Marcelinho, que sofreu o caso de racismo religioso, eu vou discutir como é que ele vai ter minimamente um acesso digno a uma delegacia. Sim. Porque ele vai ainda procurar o serviço e pode, num exame de corpo de delito, dentro da delegacia, sofrer uma série de violências. Exato. Mas a gente tem muita dificuldade de pensar essa política ampla de atendimento às tradições de matriz africana quando sofre uma violência. Só que nós ainda estamos tão presos a combater a emergência da violência em relação às nossas casas que muitas vezes nós não conseguimos avançar na discussão de políticas públicas estruturais essenciais que deem conta da nossa possibilidade de mostrar para a sociedade brasileira que se há um exemplo de coexistência de diversidade racial e de gênero, esse exemplo está dentro das comunidades tradicionais de matrizes africanas. Então, eu acredito que é preciso que nós, como matriz africana, tenhamos essa possibilidade
de ter canais como esse, mas tantos outros, de provocar a nossa sociedade a respeito da importância que nós temos na formação da sociedade brasileira, na formação, na instrução política, né? E também de provocar os nossos agentes políticos de Estado a materializarem o que nós encaramos como necessário para a sociedade do Portão para fora do Extra Mariô e para a nossa sociedade